Que bom te ver aqui. É maravilhoso estarmos reunidos em um só propósito, por causa de um só nome. Que bom que você também está nos assistindo aí em casa, que o Espírito de Deus possa envolver a sua vida, que você sinta a presença maravilhosa de Jesus, assim como nós vamos sentir aqui, porque o Senhor, Ele deseja que os seus filhos estejam em comunhão com Ele. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos declarar agora que Ele é o nosso dono. Nós somos teus. Aleluia.
fazer sem tua presença? És a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. nós te entregamos tudo. Tu és o nosso dono. Ô Espírito Santo, vem habitar em nós, em nosso coração. Nós te queremos mais, nós te queremos mais. Ô Espírito vem, Espírito vem. Grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder, glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Nós te entregamos tudo, tudo que temos, tudo que somos. Tu és grande, tu és exaltado, és o nosso dono, e com os nossos lábios declaramos: Tu és
és o nosso dono. Tu és o nosso dono. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você aí, mesmo que à distância, você pudesse dar um aceno para ela, um tchauzinho, né, um sinal de boas-vindas. Atrás das máscaras a gente não consegue nem ver o sorriso, mas quem sabe pelo menos esse contato mostre as boas-vindas. Depois você pode se assentar, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus também pelas pessoas que estão nos acompanhando online, as famílias, né, crianças. Aliás, crianças, como de costume, ao final da nossa celebração, entra a tia Jujuba para falar o coração de vocês, tá bom? Idosos, pessoas no grupo de risco, que estão em casa nos assistindo, sejam também muito bem-vindos. E você que está aqui conosco, e você principalmente escolheu hoje, talvez vir a primeira vez aqui nessa igreja e nos conhecer, seja muito bem-vindo, ficamos honrados com a sua presença. E você, que depois de algum tempo, alguns meses, está retornando a essa casa também, seja bem-vindo de volta. Estamos sentindo saudade de muitos, mas muitos irmãos e irmãs da nossa comunidade que nesse período de isolamento ficaram distantes de nós. Mas esperamos que logo, logo a gente possa se ver novamente e possamos retomar as nossas atividades. Enquanto isso, nós vamos tentando lidar com essa situação da melhor maneira possível. Uma delas é tentando trazer as nossas crianças para a igreja. Já que a gente não pode fazer com que elas venham à nossa celebração, porque não é permitido, nós vamos trazê-las ao estacionamento da nossa igreja, dentro do veículo dos seus pais. Então você, papai e mamãe que está aqui, você que nos assiste pela internet, por favor, anote essa data, 12 de setembro, das 16 horas, que é na verdade às 4 da tarde, até às 18 horas, nós convidamos você para trazer o seu filho, a sua filha, as crianças para virem aqui. Nós teremos um tempo para ministrar o coração delas, nós teremos um tempo também para poder fazer a ceia, teremos aqui os fantoches, a tia Jujuba, aquelas crianças que prepararam o cofrinho missionário, depositaram as suas moedinhas para mandar lá para a Albânia, para a Lidiane e o Igor. Estejam preparadas que isso vai acontecer lá agora no dia 12 de setembro, tá bom? Então fora esse sábado, no próximo, nós queremos ver as famílias vindo aqui com as crianças para a gente poder ministrar a vida delas, tá joia? Grave essa data, nós estamos com muita expectativa para poder ver, pelo menos nos carros, ou pelo menos um pouquinho que seja as nossas crianças. Pastor, é das 16 às 18? Não. A sua passagem pelo estacionamento dura 5 minutos, 6 minutos, você vai escolher o horário que você quer vir. É das 16 às 18, entendeu? Então das 16h01 até às 17h59, você pode escolher o melhor horário para estar aqui conosco, tá joia? E outro aviso muito, muito importante que eu gostaria de lembrar vocês, é eleição de oficiais na igreja, vai aparecer aí, faz um filme. A eleição de oficiais vai acontecer na nossa igreja, e para você que é membro da igreja, você que é membro batizado aqui na nossa igreja, levanta a mão só para eu saber quem são vocês. Ótimo, aí ó, vocês têm dois direitos aqui na igreja, quando você é membro, votar e ser votado. As pessoas que podem ser votadas são aquelas que estão na nossa igreja há mais de 3 anos. Então se você tem menos de 3 anos ainda não é o seu momento, mas futuramente você poderá também, tá joia? Nesse momento você pode votar. Nós estamos numa fase de indicação. O que é isso? Os oficiais da igreja são os presbíteros que tomam conta da parte organizacional da nossa igreja, são a nossa diretoria junto comigo, sou presbítero regente ou docente, eles são presbíteros regentes e nós fazemos uma comissão que se chama Conselho da Igreja. E também temos os diáconos e diaconisas que cuidam da ordem da igreja, da ação social da igreja. Então se você conhece alguém que tem a veia do serviço social no seu coração, que é um servo por excelência e tem estado nessa igreja fazendo a sua obra por mais de 3 anos, você pode indicar lá no balcão de informações durante a semana na secretaria da igreja, tá bom? Então é só passar lá e fazer isso para nós, e indique alguém para diácono ou diaconisa. Agora, se você conhece alguém também que tem um bom testemunho, um bom comprometimento com a igreja e também tem uma veia na área de liderança, você pode indicá-lo para presbítero, tá joia? Então, ao final, passa lá e diga, eu gostaria de indicar o fulano. É indicação. Ainda tem os critérios do conselho, ainda tem a conversa com essa pessoa, mas e se o fulano não aceitar? Né? Você vai indicar, depois nós conversaremos com o fulano para ver se ele está no momento exato, se ele quer isso para a sua vida, se ele está disposto a assumir esse compromisso, tá bom? Então quanto mais pessoas a gente indicar, mais pessoas nós teremos possibilidade de conversar e convidar para participar conosco do processo eleitoral. O processo eleitoral é o seguinte, você indica, o conselho autoriza, eles vão para um treinamento e depois vêm para a eleição. A eleição será só no final de outubro, tá bom? E lá eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Você que está na internet, indique através do WhatsApp da igreja ou no telefone da secretaria de segunda a sexta das 8 às 17h30.
tá joia? Esses avisos são muito importantes para você que é membro da igreja. E por fim, para encerrar, quinta-feira agora nós vamos falar sobre o cristão e a política. Eu gostaria de convidar você a vir aqui, quinta-feira às 20 horas, é 20 horas, né? 20 horas, nós estaremos aqui para poder falar sobre o cristão e a política na série de temas de estudos que nós fizemos de contracultura cristã. Então você é convidado e convidada para estar presencialmente ou ligar o seu dispositivo às 20 horas no YouTube da nossa igreja ou no Facebook e poder aprender um pouquinho mais sobre esse tema, o cristão e a política. Tema interessante, né, que está chegando aí as eleições municipais. Vai ser uma boa oportunidade para a gente falar qual é o papel do cristão. Ele é esquerda, ele é direita, ele é do centrão. Quem é o cristão dentro da política, tá certo? Convido você nessa quinta-feira. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero agradecer a Deus pelas suas mãos generosas. Graças às suas mãos generosas, Deus tem nos sustentado nesse período de grande crise sanitária, econômica, existencial e até mesmo espiritual nos nossos tempos. E graças às suas mãos generosas e à sua fidelidade, Deus tem nos dado essa graça. Por favor, se você veio preparado, não se sinta constrangido, venha à frente, devolva a sua oferta, seu dízimo, sua oferta missionária. Se você não veio preparado, não se constranja, esse é um momento que a gente faz todas as terças-feiras e você terá uma próxima oportunidade para fazer isso conosco também. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e pode devolver seu dízimo e sua oferta. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, aí estão as mãos que vão ofertar algo ao Senhor essa noite. O Senhor não se importa com o valor que está dentro, porque o Senhor não dá preço a essa ação. O Senhor apenas valoriza como ato do coração. E não importando o valor dentro do envelope, que o Senhor possa abençoar essas mãos que são generosas e doadoras nesse dia. E se porventura existem mãos que não podem doar nessa noite, nós pedimos a Tua provisão, Tua ajuda, Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo estando em
promessas, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia! Grande é o nome do nosso Deus. Ele tem sido fiel conosco e todos os dias nós temos prova disso. E eu quero trazer uma reflexão ao seu coração nessa noite. Você tem sido fiel a Ele? Porque a Bíblia diz que é aquele que guarda os mandamentos no seu coração tem um lugar preparado no céu, tem uma morada toda especial. Essa semana eu vi algo muito interessante que dizia que eu estou aqui de passagem, a minha morada não é aqui. E essa tem que ser a frase verdadeira na nossa vida. Nós temos que tomar consciência que aqui não é o nosso lugar, fazer o nosso melhor aqui, mas sempre almejando a casa que Jesus está preparando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Nós cremos nisso, Jesus, que obras muito maiores nós faremos. Oh Jesus, nós almejamos isso, nós queremos de todo o nosso coração. Por isso transforma a nossa mente, transforma a nossa vida. Nós queremos te encontrar, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
pessoa os outros dizem por aí que você é. Mas o Espírito Consolador foi deixado, porque o Pai tanto nos amou, Ele tanto quis a sua vida, que Ele enviou o seu único Filho. E o que nós podemos fazer, Pai, se não entregar o nosso coração em Teu altar? Nós não temos muita coisa para oferecer. Nós somos tão falhos, cheios de defeito. Mas o nosso coração nós Te entregamos. E é por isso que nós cantamos que o Senhor é o nosso dono. Porque ninguém foi capaz de nos amar dessa maneira. Ninguém foi capaz de enxergar algo precioso em nós. Nós éramos como uma joia bruta que ninguém via valor algum. Mas o Senhor enxergou em nós aquilo que as outras pessoas não enxergavam. E nós queremos aprender a Te amar mais, Jesus. Quero Te amar mais, Senhor. 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 Oh, nós queremos, esse é o nosso desejo. Quero Te amar, eu quero Te amar mais, Senhor. Mais e mais, Senhor. Oh, queremos Te amar profundamente, Jesus, com um amor desesperado que nunca será comparado ao amor do Pai. Mas nós queremos Te amar intensamente, Jesus. Nos ensina a Te amar. Nos ensina a enxergar o valor que Tu deposita em nós. Oh, nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos profundamente. Tu és a nossa vida, o nosso dono. E nós declaramos isso com os nossos lábios e com o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Tenha falado ao seu coração e que você possa ter recebido algo de Deus na sua vida enquanto você cantava. Porque canção para nós aqui na nossa comunidade não é entretenimento, canção para nós aqui na nossa comunidade não é arte, canção na nossa comunidade ela é mensagem também. Então, enquanto nós adoramos o Senhor, as canções são formas de ministrar o nosso coração e falar verdades que também são das Escrituras. Então, se você ama o Pai, Ele também certamente te ama de uma maneira tão especial ao ponto de vir fazer morada em você. Mas esse amor não é fácil de ser compreendido, principalmente no meio dos dias atuais, né? Nós vivemos numa sociedade pós-romântica, que significa que o romantismo mudou a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de enxergar o mundo, e tudo passa por essa ideia de valores e conceitos relacionados ao que eu faço e a resposta dos outros em relação ao que eu faço, para que eu me torne merecedor ou não daquele sentimento. Isso não é o que está na Bíblia. Na Bíblia, o amor de Deus é algo concreto, evidente, que não pode ser comprado e nem pode ser negociado. O problema que nós temos falado aqui nessa série de mensagens na terça-feira é relacionado justamente a essas síndromes modernas que roubam a nossa capacidade de nos sentir amados por Deus, por quem nós somos. Porque essa sociedade quer colocar em nós a síndrome do impostor, quer gerar em nós a capacidade de mudarmos a nossa vida atendendo à performance desse mundo. Esse mundo quer gerar em nós o sentimento de escassez e necessidade, onde nós estamos buscando sempre aceitação, aprovação, satisfação, quando isso está bem próximo de nós a partir do amor de Deus. Então, quando nós falamos em síndromes modernas, não é apenas uma avaliação do nosso contexto, não é apenas uma perspectiva sociológica ou contextual, nós estamos aqui falando de coisas que estão nos impedindo de experimentar o melhor da vida de Deus em nós.
coisas que estão impedindo a gente ver o que está diante dos nossos olhos nas Escrituras Sagradas, tais como o amor de Deus, sua aceitação, sua graça, sua bondade, tudo isso bem diante de nós, que essas síndromes modernas têm roubado de nós. E hoje a terceira dessas síndromes que eu gostaria de conversar com você é a síndrome do descartável. O que é isso, pastor? O que vem a ser essa síndrome do descartável? Provavelmente você que está aqui me ouvindo essa noite já foi afetado por essa síndrome, está em operação na sua vida, ou talvez você também já foi vítima dela. Então a verdade é que essa síndrome está bem diante dos nossos olhos, mas muitas vezes imperceptível. Ela está debaixo, ela está escondida das nossas percepções, e nós vamos levando a vida como é, imaginando que estamos fazendo o melhor, quando na verdade estamos consumindo o pior. É como se nós estivéssemos nos alimentando de fast food durante a semana toda, comendo e enchendo a nossa barriga de batata frita e comidas gordurosas, e no final de semana a gente falasse: como eu comi saudável essa semana, olha só os efeitos disso, e você olha e percebe que o seu organismo está já apresentando sinais de que a comida não era tão boa assim. A grande verdade é essa: a gente está vivendo um mundo que nós não paramos para perceber o que estamos recebendo, como estamos administrando, e depois vamos pagar os efeitos disso e vamos dizer: ninguém me avisou. Ninguém me disse, eu não sabia. Então, você que está aqui conosco, tanto presencialmente como online, nós temos usado essa série de mensagens para pensar e repensar o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade cristã e os nossos óculos pelos quais nós enxergamos a realidade a partir da Bíblia, a partir do que a Bíblia ensina para nós, e não a partir do que os outros contam e as mentiras que enganam o nosso coração. Eu quero começar essa mensagem de hoje com síndrome do descartável, e com o subtítulo que é esse aqui: confrontando um mundo que aprendeu a usar, abusar e descartar. Usar, abusar e descartar. Grave essas palavras, porque eu acho que ela faz sentido para você e faz sentido para mim hoje nessa conversa que nós teremos. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele infelizmente já é falecido, mas um homem de uma mentalidade impressionante. Ele disse essa frase que eu quero começar a nossa conversa: vivemos num mundo de consumidores que trata as pessoas como produtos e mercadorias. Vivemos num mundo de consumidores que trata as pessoas como produtos e mercadorias. Mas isso não é novidade. Talvez você já sentiu como uma mercadoria dentro do seu trabalho. Talvez você já sentiu como um produto dentro da sua casa. Talvez você já se sentiu como um bem de consumo dentro de um relacionamento violento, opressivo. Talvez isso não seja tanta novidade para você. A novidade que eu gostaria de trazer é entender como é que nós chegamos até aqui. Porque não é normal que nós hajamos assim. Não é natural que isso seja prática para nós. Não é natural que eu veja as pessoas como número dentro da minha empresa, que eu veja as pessoas como objetos dentro dos meus relacionamentos, que eu veja um mundo como um sistema de ter e conquistar. Não é natural, mas a grande verdade é que nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui com essa mentalidade, com esse jeito. Mas a pergunta é: como é que nós chegamos até aqui? Eu gostaria de fazer um breve histórico, contextualizando a gente. Pode abaixar um pouquinho o retorno para mim, Vinícius? Fazendo favor, que está estourando aqui para mim, tá? Eu quero mostrar um breve histórico para você a respeito disso. Ótimo, obrigado. Como nós chegamos até aqui? Vamos começar há milênios e milênios atrás com os nossos ancestrais, os caçadores-coletores. Quem são esses? Exatamente, são os nossos ancestrais. Quando Deus criou todo o mundo e colocou Adão e Eva para cuidar desse mundo, Ele deu a esse homem a capacidade de transformar esse mundo. E começou com esse processo de caça e coleta. Os nossos ancestrais não tinham supermercado para fazer compras, eles não tinham campos para fazerem colheitas, eles tinham que caçar e coletar tudo que poderia ser útil à sua sobrevivência. Durante milênios, eles passaram fazendo isso e construindo a sua identidade a partir da caça e da coleta. Eles viviam da subsistência da terra, ou seja, a partir do momento que aquela terra desgastou seus recursos, ficou escasso os bens naturais, sabe o que eles faziam? Pegavam o acampamento e levantavam. Na verdade, os caçadores-coletores não tinham mais do que uma sacolinha de couro, e saíam com aquela sacolinha de couro e iam para uma próxima região, onde tivesse um lugar mais fértil, com mais animais à caça e com mais plantas a serem consumidas e bens da natureza que pudesse trazer sobrevivência. Acabava, eles mudavam novamente de região. Isso se deu o nome de cultura nômade, ou seja, a gente vai a um lugar, explora o que tem, acabou os recursos, nós vamos a outro ambiente. Só que os netos dos caçadores-coletores
aprenderam alguma coisa interessante. Cansados de ficar mudando de um lado para outro, um dia eles pensaram, por que a gente não fica num lugar mesmo? E a gente planta, e a gente vive dos meios que esse lugar pode nos oferecer. Então eles se instalaram em lugares mais férteis do nosso globo terrestre, e lá eles fizeram tecnologias agrícolas, para poder colocar campos de colheita, poder fazer lugares onde eles pudessem dominar as sementes e as plantas. E fizeram isso com uma destreza absurda, queridos. Eu estive em Machu Picchu, no Peru, e conheci as plantações verticais que eles faziam na montanha, a partir dos degraus que eles faziam no próprio território, para poder plantar num lugar que era impossível. Dominaram as técnicas agrícolas e começaram então a produzir para a sobrevivência. Revolução, isso foi chamado na história da humanidade como revolução agrícola. Eu paro de sair do lugar e explorar e me fixo no lugar e passo a ser chamado de povo sedentário, ou seja, aquele que se fixa, faz casa e residência e vive do que o meio lhe oferece, a partir do que ele produz e não do que a natureza lhe oferece. Isso foi uma revolução. Mas aí os netos daqueles agricultores que aprenderam a fazer plantações, dominar a agricultura, eles aprenderam uma coisa interessante. Eles perceberam que quando sobrava grãos, quando sobrava os alimentos, eles poderiam trocar esses alimentos. Eles poderiam, por exemplo, pegar o trigo que sobrava para eles e trocar por mandioca, poderia trocar por cevada, poderia trocar por outros grãos, ou poderia trocar por alguns outros produtos que estavam em falta, como frutas. E eles aprenderam que quanto mais eles produziam e sobrava, eles comiam, se satisfaziam e sobravam, eles aprenderam que poderia comercializar, e a isso se deu o nome de revolução, que a gente chama de revolução burguesa ou manufatureira, ou seja, eu começo a produzir para sobrar, para que o que sobra eu consiga negociar. Olha só, da sobrevivência que era nômade, para a sobrevivência fixa, agora para a sobrevivência mercado, a sobrevivência troca. Olha como a gente foi mudando as nossas culturas, a nossa maneira de lidar com a nosso próprio relacionamento com o mundo que vivemos. Aí, isso deu origem aos burgos, aquelas cidadezinhas de troca comercial. Eles começaram a fazer coisas artesanais, manufaturadas, faziam coisas pequenas, objetos para poder vender. Então, aquela cultura nômade que tinha uma sacolinha de couro, agora já tinha uma casinha na Revolução Agrícola, e agora já tinha móveis e um certo luxo dentro das casas burguesas. E não parou por aí. Porque os burgueses entenderam e pensaram assim, se a gente pegar aquilo que a gente fabrica com as mãos e fazer mais, e mais, e mais, e mais, vai sobrar mais, e a gente vai poder explorar o mercado internacional, nós podemos vender mais os nossos produtos, e então nós começamos a produzir mais e mais. Então os netos dos burgueses aprenderam que poderiam fazer uma revolução, e nós chamamos isso de revolução industrial. A partir do ano de 1750 começou uma fase que duraria 3 fases, primeira, segunda, terceira revolução industrial, que é a partir da ideia de que quanto mais eu produzo, mais excedente eu gero, mais consumo eu provoco, mais rico eu fico, e mais então eu consigo me desenvolver nesse mundo onde eu preciso produzir mais, vender mais para ter mais, produzir mais, vender mais para ter mais, produzir mais, vender mais para ter mais. E sabe o que aconteceu? Chegamos até aqui. Nós somos o resultado dessa mudança de cultura, e nós somos a engrenagem desse mercado de consumo que é produzir mais, vender mais, ter mais. E quando você tem mais, você entende que você precisa produzir mais, vender mais e ter mais, e isso nunca acaba, isso nunca se esgota, e hoje cá estamos nós, negociando o tempo todo, para tentar produzir algo em nossa vida que nos traga satisfação. E essa é chamada de sociedade de consumo. E a característica dessa sociedade de consumo, essa engrenagem de compra e venda, onde você é necessitado a cada momento de ter mais, tem algumas características. A primeira é, o consumo como modo de vida é contínuo e permanente. Não acaba o consumo, não para. Essa roda não pode parar de girar, porque senão gera um caos. Porque se você para de consumir, a empresa tem que diminuir a produção. Se ela tem que diminuir a produção, ela tem que mandar funcionários embora. Se ela tem que mandar funcionários embora, ela então permite com que o caos financeiro se instale em famílias, e então essa ciranda vai acontecendo. O mundo é uma bolha gigante, queridos.
Nós estamos a ponto de explodir a qualquer momento, dizem os principais estudiosos sobre o assunto. Esse capitalismo que a gente vive, queridos, não se sustentará. Não sei se nessa década, ou nos 100 anos após, mas a grande verdade é que nós vivemos dessa retroalimentação, consumo e mais consumo, consumo e mais consumo. Nós somos assim o tempo todo, é a roupa, é o tênis. Aquela sociedade que tinha uma bolsinha de couro, agora tinha uma casinha, agora tinha móveis e imóveis que não cabia mais numa carroça, precisava de muitas coisas para carregar. Agora é uma sociedade tomada de coisas, com excessos. É só olhar na sua casa, às vezes tem 2 televisores, 2 mesas, 2 sofás, 3 banheiros, 2 chuveiros. E nós fomos avolumando as coisas e fomos produzindo e aprendendo que o excedente traz riqueza. E aí nós entramos com essa característica. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o que significa a síndrome do descartável. Consumo como moda de vida contínua e permanente. Você é jogado a isso todos os dias. Você tem que comprar, comprar e comprar, porque o mercado se alimenta do seu consumo, o mundo se alimenta do seu dinheiro. Então as pessoas não trabalham para trabalhar e sobreviver, as pessoas trabalham para consumir. As pessoas não trabalham para dignificar a vida, elas trabalham para poder ter acesso aos bens de consumo. Isso mudou a nossa característica em relação ao trabalho, à empresa, à própria produção de vida, queridos. Isso é muito sério, porque não ficou restrito ao mercado, não ficou restrito à empresa e nem ao trabalho. Isso também trouxe uma outra característica que eu chamo de aumento de resíduos e aumento de descartes. Aquela sociedade que tinha uma bolsinha de couro, que depois tinha uma casinha simples, depois tinha uma carroça cheia de bugiganga, é a sociedade hoje do acúmulo, da grande quantidade. E às vezes nós não sabemos mais o que fazer. Antes, há uns 10 anos atrás, eu ficava escandalizado de saber que no Japão as pessoas colocavam geladeira, sofá, que mais? Colocavam instrumentos eletrônicos para fora de casa, para as pessoas passarem e pegar. Por quê? Estava bom, podia ser utilizado, mas eles não tinham mais o que fazer, não tinham onde jogar. Você sabia que lá nos Estados Unidos é mais caro você levar um carro para o desmanche, depois que ele não serve mais para você, do que vender? Então a pessoa vende assim, a preço de banana, para não precisar levar um desmanche, porque ele não serve mais para ele, não sabe o que fazer. E essa sociedade de consumo, ela toca a gente. Quer ver uma coisa interessante? Como a gente é acumulador, como a gente é excessivo nisso. Tem um movimento que se chama Garage Sale. Garage Sale são as vendas de garagens, que acontece nos países de primeiro mundo. Por quê? Porque tem aquele American Dream Way, que significa aquele sonho de vida americano, cheio de consumo, cheio de coisas, cheio de bens. Aquilo lá é maravilhoso. Aí chega um momento que você não tem mais onde guardar as coisas em casa. Sabe o que você faz? Você faz queima de estoque na garagem da sua casa, para liberar espaço para comprar mais coisas. Queridos, isso é insano. É insano. E nós não sabemos onde isso vai parar, porque eu disse, nós somos aqui. O que os nossos netos vão fazer com essa revolução industrial que a gente vive, tecnológica, não sei. Mas a verdade é que nós aumentamos os resíduos de descartes. Imagina só o que era o lixo de uma pessoa há 50 anos atrás. O que elas tinham para descartar? E o nosso hoje? É bandejinha, é papelzinho, é papelão, é não sei o que, é plástico, tudo vem em plástico. Imagina os resíduos. Aumentou o consumo, aumenta também a necessidade de descarte. Isso é interessante, porque vai levar a gente numa outra questão, que é outra característica que eu chamo de produtos e mercadorias não duráveis. Essa aqui que é o mais interessante, porque o consumo precisa girar e as coisas precisam ser vendidas, então eles criaram os bens não duráveis. O que são os bens não duráveis? Eu fiquei escandalizado em pesquisar e descobri que carro e máquina de lavar é bem durável, só se for na sua casa, porque na minha casa a máquina de lavar não é bem durável, queridos. Bem difícil. Em 15 anos de casamento, eu acho que eu já troquei de máquina de lavar 4 vezes. A minha mãe tem uma máquina de lavar na casa dela da década de 80, que acho que tem quase 35 anos de idade. Então eu penso assim, bens duráveis e não duráveis. Na verdade, a gente tem, debaixo dessa condição de consumo, as pessoas dizem para nós, você tem um negócio bom? Eu tenho, o celular está funcionando legal, joia. E ele consegue baixar aquele aplicativo da Google Play ou da Play Store, alguma coisa assim? Não consegue porque ele é anterior. Você precisa trocar. Ele liga, que é o mais importante, ele tem acesso às redes sociais.
Mas ele não consegue baixar um aplicativo, então tem que trocar, porque eu preciso trocar esse celular, porque ele não tem um aplicativo que eu quero. Ou seja, ele está em novo, em folha. Você tem um carro? Tem. Mas e aí, não tem ar-condicionado? Não tem. Rapaz, aqui em Sertão faz um calor, então é o seguinte, eu preciso trocar, porque tem um carro mais moderno, da mesma marca, mas que tem ar-condicionado, airbag agora e freio ABS. É o consumo nos empurrando para que temos coisas que ainda fazem a diferença, coisas que ainda são úteis, mas que para nossa perspectiva já ficaram, inclusive, sem necessidade. Por quê? Por quê? Porque elas também estragaram. Muitas coisas no nosso consumo, elas estragam muito rápido, né, gente? Muito rápido. Televisores que duravam 20 anos, hoje duram 7, 8, 5, né? E com muita sorte até 10 anos. A verdade é que as coisas estragam com muita facilidade. Aí o que você vai fazer? Estragou a sua máquina de lavar. Aí você vai para o camarada e fala assim, rapaz, eu quero trocar. Ele olha para você e fala assim, o quê? É a placa. É a placa e a rebimboca da parafuseta. Vai ter que trocar tudo. Aí você fala assim, mas trocar o quê, filho? Troca a placa, troca a rebimboca da parafuseta e vai dar tudo certo. E você pergunta para ele, quanto que custa? Ele fala, vai ficar uns R$850. Aí você entra lá, casasbahia.com, Magazine Luiza, você olha lá, R$1.200. Você fala, não, entre uma nova e uma usada, eu vou comprar nova, parcelar no cartão. Porque o importante nesse mercado de consumo é estragar, porque se as coisas não estragam, a gente não compra. A ideia é que elas sejam não duráveis. Você está dizendo, pastor, onde você vai chegar com isso? Vamos para o último ali? Ultrapassados. Você tem uma coisa que é interessante, uma coisa que é boa, mas que já ficou ultrapassada. A calça tem que ser agora com a boca mais fina, a camisa agora tem que ser slim, o celular agora tem que ser o iPhone, tem que ser o 10, tem que ser o 11, tem que ser o X, tem que ser o 5. E tudo tem que ser novo, porque se ficou ultrapassado, você já é uma pessoa que não merece credibilidade. O que aconteceu com a gente, queridos, nesse período? O que aconteceu com a gente é o lema. Esse lema triplo, não é útil, não tem durabilidade e é ultrapassado, descarta, joga fora. Porque talvez você esteja pensando assim, não, o pastor está dando uma aula aqui para nós de consumo. Não, não é esse meu propósito. Meu propósito é dizer que nós transferimos isso para os nossos relacionamentos, porque a gente vive em tempos líquidos que não foi feito para durar. Tudo na nossa vida não foi feito para durar dentro da nossa mentalidade consumista. E eu estou falando, queridos, aqui agora, não é só do seu celular, da sua geladeira, eu estou falando do seu casamento, eu estou falando da sua filiação, eu estou falando das instituições a quais você se filiou, eu estou falando dos seus relacionamentos interpessoais, dos seus vínculos afetivos, eu estou falando da sua condição de trabalhador, eu estou falando da sua condição de patrão, eu estou falando que nós vivemos num mundo onde nada é durável. Tudo é líquido, tudo é rarefeito, tudo se esvoaçou, se vai. Ou seja, nós transferimos a mentalidade de consumo para a mentalidade de vida, e nós somos consumidores consumistas. E nós estamos num problema tão grande, que a gente agora mesmo não sabe se a gente é o produto ou se a gente é o consumidor. Porque se quando eu adquiro um produto me agrega valor, então eu não sou mais pessoa, eu sou produto. Se para ter aquele carro me torna uma pessoa mais importante, eu não sou consumidor, eu sou produto, porque o produto traz valor à minha pessoa. Está errado, irmãos. Se aquela roupa me traz me agrega valor, então eu não sou consumidor, eu sou produto, eu sou mercadoria. Porque quando eu coloco aquela roupa, eu me sinto mais valorizado. Eu não tenho problemas, queridos, se você tem condições de alcançar conforto, sem problema em relação a isso. Não você aqui fazer apologia a uma rebelião silenciosa e um boicote consumista. Não estou falando isso. Se você tem condição de ter conforto, tudo bem. O problema é que nós transferimos a mentalidade de consumo para os nossos relacionamentos interpessoais, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida e identidade como gente e para a nossa história da humanidade. E o resultado é que nós estamos profundamente combalidos, destruídos, estamos destroçados, porque não sentimos que nada traga valor a nós. Sentimos descartados, sentimos usados, sentimos abusados. Porque em todo o tempo a gente tem que provar o nosso valor. O que eu quero dizer com isso é que a nossa vida se transformou numa prateleira. E sem nos darmos conta, nós estamos fazendo isso com as redes sociais. Sem nos darmos conta, nós estamos fazendo isso com o nosso Facebook, que é a prateleira da mercadoria. Você se vende naquele lugar.
Nós fazemos com que o nosso estilo de vida, o nosso sonho de vida brasileiro, que não é tão dos mais importantes do mundo, mas que já tem, com nossos bens materiais ou com a nossa posição social, nós fazemos uma mercadoria, uma prateleira. As pessoas me avaliam pelo que eu tenho, pelo que eu valho, por aquilo que eu visto, e não por aquilo que eu sou. Eu estou cheio de bugigangas sobre mim, queridos. Estou cheio de entulhos para tentar mostrar alguma coisa que as pessoas valorizem e não me descartem mais. Não me descarta porque eu tenho o carro do ano. Não me descarta porque eu sei que o corpo que eu sei é bonito e atrai muitos homens. Não me descarta, por favor, porque eu sei que eu posso ser feliz com você. Não me descarta. As pessoas estão implorando para serem consumidas. Elas colocam no Facebook dizendo: me consumam, por favor. As pessoas colocam no Instagram: pelo amor de Deus, alguém me compre. Que as pessoas não aguentam ser lançadas ao anonimato, não aguentam ser tratadas como indivíduos. Nós estamos, queridos, doentes por consumo e queremos que as pessoas nos comprem. Estamos a toda a vida procurando precificar a nossa existência, dar um valor a nós mesmos, para que alguém, pelo amor de Deus, me compre. Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. Uma esmola para a bonitinha, para a loirinha, para o saradão, para o bombadinho, para o riquinho, para o pobrinho. Uma esmola, porque a gente quer que alguém dê esmola por nós. Que estilo de vida podre que a nossa geração está consumindo. Não porque ela tem condição de comprar, mas porque ela não soube separar o que é produto do que é vida. Não soube separar o que é mercadoria do que é pessoa. Não soube separar o que é coisa e objeto do que é indivíduo e gente. Então nós descartamos relacionamentos, descartamos casamentos, descartamos filhos de casa, descartamos pais da nossa vida, quando eles se tornam para nós de alguma maneira gente que não vai agregar valor. Vivemos tempos líquidos que não foi feito para durar, e temos uma cultura da precificação. Quero colocar essa frase rapidamente. O pessoal da internet tem condição até de anotar aí. As pessoas estão se transformando em mercadoria, em exposição. Essa é a cultura da precificação. Não sabemos se somos o consumidor ou o produto mais. Já disse isso para você. Se você quer colocar um preço na sua vida, para ser uma mercadoria, para que o namorado te consuma, para que este mundo olhe para você, para que os relacionamentos para você tenham algum valor, cuidado, você já virou produto. E é o que esse mundo quer fazer conosco. Nós saímos de coletores para produzirmos o excedente, e agora a gente não sabe aonde a gente é mercadoria e aonde a gente é gente. Isso é triste demais, queridos. É a síndrome violenta. Então, para finalizar, as consequências possíveis. Somos um produto na prateleira da sociedade. Já falei sobre isso para vocês. Somos também, isso aqui são os imperativos que nós somos. Somos valorizados pela nossa utilidade. Se você serve, você é útil. Se você é útil, você vale. Se você não é útil, não vale mais. Eu casei com você, mas agora seu dente ficou tudo amarelo, tudo torto, caiu até um dente, agora não vale mais, não é mais útil para mim. Casei com você, a gente conseguiu alguma coisa na vida, a gente passou as piores fases junto, mas agora não preciso mais de você, eu consigo me virar sozinho. Eu tinha os filhos aqui, mas na verdade, eu gostei mais daquela pessoa, porque ela não tinha filhos, a gente podia viver a vida de solteiro, abandonei a esposa e os filhos, e vou viver minha vida leve, descartável. Não é útil mais para mim. E tem um monte de mulher, um monte de homens se entregando a relacionamentos abusivos, opressores, utilitários. Vão lá, se entregam e depois querem ter valor próprio. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez não tenha entendido ainda. Enquanto você se der a alguém, colocando preço na sua vida, você nunca terá o valor próprio que você pode encontrar através da palavra de Deus. Nunca, 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 nunca. Então você quer ser útil. As pessoas valem o que elas produzem. As pessoas valem o que elas dão. As pessoas valem o que elas podem fazer e acontecer. Isso é diabólico e satânico. É o mundo que nós vivemos hoje. Não tem nenhum problema em relação ao seu consumo e ao seu conforto. Mas a gente não pode transferir o nosso consumo e o nosso conforto para o nosso relacionamento de vida e transformar a nossa vida em mercadoria e as pessoas em objeto ao nosso redor. São úteis para nós, velhinhos abandonados, largados, porque foram úteis para os seus filhos, para educar, para cuidar, para chorar com eles, para buscar na escola, para andar caminhadas de sítio a pé, para colocar em cima do cavalo, da égua, da mula, do jegue e levar na escola, e hoje estão abandonados, largados em asilos. Não são úteis, não servem para nada, só dão trabalho, é um peso e um fardo para a família.
Mulheres que foram úteis enquanto tinham um corpo bonito dentro da estética de beleza, mas tiveram o primeiro, segundo, terceiro filho, se descuidaram um pouquinho dessa aparência e não são mais úteis para o relacionamento. Isso é mercado, isso é nojento. Mulheres que trocam de casamento ou trocam de relacionamento dizendo, ele não dá certo. É incompatibilidade de gênero, não é incompatibilidade de caráter. Queridos, nós somos escravizados pela utilidade. Eu sou o que eu produzo, eu sou o que eu faço. Se eu não faço mais, me descarta, por favor. É o que a sociedade prega para nós. Mas quem que gosta disso? Quem ama isso? Terceira consequência possível é que somos destituídos do direito de conserto. É caro demais consertar, então nós não temos segunda chance. Traiu, está fora. Mentiu, não confio mais em você. Enganou, você não tem mais chance. Perdeu sua oportunidade, eu não vou mais confiar em você. Ou seja, não tem chance de conserto. Não tem chance. Chega no casamento, está destruído, está arrebentado, mas não tem chance de conserto. Sabe por quê, pastor? É caro demais consertar um casamento destruído. É mais fácil pegar um novo, né? Você nem imagina o preço. Nem imagina o preço disso. É caro demais recuperar o meu caráter. É melhor continuar na mentira, no engano. É caro demais consertar minha vida com Deus e deixar as minhas práticas, os meus velhos hábitos. É melhor continuar na sacanagem, na mentira. É a sociedade que nós vivemos, destituídos do direito de conserto, cheio de preconceito, de pré-julgamento, de passadismo. Você fez, você merece, você fez, você vai pagar. Não tem segunda chance nessa sociedade, queridos. Não dá para consertar, é caro demais. As pessoas não estão dispostas a pagar esse preço para consertar, não. E você está disposta ou disposto a pagar o preço para consertar algo que está estragado em relacionamento? Algo que está estragado na sua vida, você está disposta a pagar o preço? Seja no namoro, no casamento, seja no trabalho, em qualquer área da sua vida, está disposta a consertar? O preço é alto, é caro, fica bem perto do novo. E às vezes a gente acaba indo para a sociedade de consumo e pegando o novo. E por fim, o último, somos descartáveis com a chegada do novo. Não é verdade? Chegou uma mais bonitinha, troca. Para que ficar com uma de 50, você pode trocar duas por 25, até 3 de 17, fica melhor também. Chegou um novo, não é verdade? Chegou um novo trabalho de anos, sério, coerente, sensato. Aí vem uma nova oportunidade, absurda, gananciosa, você fala, troca. Chegou um novo. Sem critérios, sem racionalizar e fazendo as piores escolhas da vida. Somos uma sociedade descartável porque a gente sempre está querendo o novo. O antiquado já não é mais valorizado, né? O ultrapassado a gente não quer. E aquilo que ficou obsoleto, Deus me livre, eu estou fora disso, eu quero novidade. Eu estou por dentro do que é novo. Sociedade do consumo na vida real. É tão triste isso. É tão triste porque eu acredito que é difícil eu terminar essa mensagem se eu estar falando com pessoas aqui que já não se sentiram usadas, abusadas e descartadas. Eu tenho certeza que eu falo a um grande número de pessoas aqui na internet que vão assistir essa mensagem depois, que se sentem usadas, abusadas e descartadas. É a menina que foi para a cama e perdeu a sua virgindade com um cara que não valia nada e hoje está pagando o preço, sentindo usada, abusada e descartada. É o camarada que deixou a família, deixou a cidade local, veio pagar o preço, talvez para trabalhar em uma outra cidade, e disse para a família que depois voltaria a buscar, só que daqui aí as promessas não se cumpriram, se sentiu abusado, usado e descartado. Esposas estão sozinhas cuidando dos seus filhos, enquanto o marido leva uma vida de solteirão. E o pior que está acontecendo, né? As mulheres que abandonaram os maridos estão levando a vida de solteirona aí. Maridos que já se sentem usados, abusados, descartados. Empregados que não valem nada o que ofereceram para a empresa por causa de um pequeno erro, um único erro, pontual, simplesmente são colocados porta fora, sem chance de reparar o dano. Usados, abusados e descartados. Quantas pessoas estão aqui essa noite desse jeito? Né? Você foi útil para alguém e agora ela não olha mais para você? Foi útil para alguém e agora te anulou das redes sociais? Foi útil para você e agora ela desistiu de você? Não é verdade? Quem aqui não se sente assim, queridos? Então, para você que sente usado, abusado e descartado, porque é esse jeito de viver que é nocivo, você lembra que é uma construção social? A gente não é consumidor porque a gente decidiu ser. Nós somos o resultado de uma construção de milênios e chegamos a como estamos hoje. Não vai mudar o mercado. Por isso eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro? Vamos para a má, porque depois a boa recupera, não é verdade?
a má notícia é que nós somos o processo de uma construção de milênios e estamos dentro de uma sociedade de consumo e as coisas não vão melhorar. Não espere que as pessoas lá fora vão te abraçar, te acolher, te saudar. Não pense que as pessoas lá fora vão dizer: você vale o que você vale, não importa o que você tem. Não pense em um mundo que não seja implacável, que não seja cruel com você. Não, as coisas tendem a piorar. Essa é a má notícia. Está na sua mão a mudança para você. Está a mudança de você não fazer as pessoas objetos, nem mercadoria, nem produtos. De não fazer a sua vida uma prateleira para que as pessoas queiram consumir. De não se colocar à venda e nem precificar o seu caráter. Está nas suas mãos isso. Mas o mundo lá fora vai de mal a pior. As conexões, as redes de consumo, as redes de capitalismo, elas vão de mal a pior, queridos. Então não se iluda que você vai encontrar um mundo diferente lá fora. Mas eu quero dar a boa notícia para você. A má notícia é que as coisas lá fora podem piorar. Mas a boa notícia é essa daqui. Olha que linda notícia. A boa notícia, segundo as Escrituras, é que você não tem preço, mas você tem valor. Você não tem preço, mas você tem valor. Preço é aquilo que eu posso mensurar. Valor é aquilo que eu não posso medir. Você não tem preço. Essa sociedade não pode comprar você. Essa conversa de que todo homem tem um preço, qual é o seu? Mentira. Você não tem preço, mas você tem um valor. E um valor que não pode ser pago. Não pode ser pago. Um dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, quanto vale a sua palestra? Eu falei: minha palestra não tem preço, minha palestra só tem valor. Ou seja, preço é aquilo que eu quantifico e digo: isso vale tanto. Valor é aquilo que eu digo assim: isso vale muito mais do que qualquer preço que possa medir. Queridos, nós não podemos nos medir por baixo. Nós não podemos nos nivelar pela sociedade de consumo. Nós não podemos aceitar as práticas descartáveis do mundo residual, que trata a gente como lixo, que trata os relacionamentos como lixo, que trata casamento como resíduo químico, que trata as coisas como descartáveis. Nós não podemos tolerar isso, porque nós temos valor, não temos preço, mas temos um valor. E olha o que Jesus disse à sua multidão em Mateus capítulo de número 6, versículo 26. Jesus disse: vocês não valem muito mais? Vocês não valem muito mais do que as aves, mais do que os lírios, mais do que o universo. Você tem valor para mim, disse Deus. O seu marido não te valoriza, tua esposa, teu patrão, tua sociedade, seus amigos, seus filhos abandonaram você. Com dificuldade você consegue assistir esse culto pela internet. Família desamparou, todo mundo virou as costas. Mas você pode ter um preço para essas pessoas lá fora, mas para Deus você tem um valor imensurável. Você tem valor, queridos. Jesus disse: você vale mais que uma noitada, vale mais que uma bebida, vale mais que um relacionamento, vale mais do que um preço que esse mundo corrosivo está colocando sobre nós. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo número 6, versículo número 20. Ele disse: vocês foram comprados por preço. Deus pagou um preço por você, pagou um preço por mim, que ninguém poderia pagar, que não pode ser quantificado. É, pastor? Sim, que preço é esse? 1 Pedro 1,18. O texto diz: não, vocês sabem que não foram por meio de coisas perecíveis, bens não duráveis. Vocês não foram comprados por coisas não duráveis desse mundo, como prata ou ouro, mas vocês foram redimidos mediante o precioso sangue de Jesus Cristo, que como um cordeiro imaculado e sem defeito. Esse é o preço, é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ninguém pode colocar um preço numa pessoa que não tem valor. Mas para você que tem um valor diante de Deus, ninguém será capaz de mensurar e dizer o quanto que você vale para ela. Você não tem preço. Você não tem preço. E a cruz mostra isso para você. A cruz revela isso para o nosso coração. Então a boa notícia é para você: vencer a síndrome do descartável, dessa sociedade maligna, consumista, hipócrita, anticristã, antibíblica. O antídoto para vencer essa síndrome, o remédio é esse aqui, ó. Para Deus não há pessoas ou histórias descartáveis, e Ele não desiste de você nunca. O pastor deixou as 99 para ir atrás de uma ovelha. A mulher varreu a casa inteira para achar uma moeda. O pai esperou anos o filho voltar, porque ele queria o filho de volta. Deus é o Deus que não descarta, Ele não resgata para descartar. Você tem valor para Deus. Eu não sei por que caminhos você andou, eu não sei o que as pessoas disseram para você, eu não sei quais foram as palavras que lançaram sobre a sua vida, e você vive sob a síndrome do descartável. Eu quero dizer para você que não importa o que o mundo diga para você, para Deus,
você tem valor. Tem valor. Não se sinta desamparada, não se sinta negligenciada e não se sinta descartada. Porque a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 45, versículo 19. 49, 15, desculpa, tá, pessoal? 49, 15, está errado lá. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus não descarta pessoas. A Bíblia mostra um Deus que, apesar do que você fez, apesar de quem você é, apesar dos caminhos que você andou, o seu valor não foi destruído. Se eu pegasse uma nota de R$100 aqui, amassasse, jogasse, pisasse, cuspisse sobre ela e falasse: alguém quer essa nota? As pessoas falariam: claro que eu quero, pastor. Por quê? Porque embora ela esteja amassada, cuspida, destruída, ela ainda tem valor. Se eu usar ela no mercado da esquina, eles vão aceitar. Você pode estar cuspida, destruído, sentindo-se sujo, maltratado, humilhado, descartado. Mas para Deus você continua tendo o mesmo valor de quando Ele projetou, quando você era um bebê no ventre. Seu pai pode ter colocado a mão sobre você e amaldiçoado os seus dias. Sua mãe pode ter virado as costas para você. Seu filho pode ter amaldiçoado sua saúde, pode ter descartado você. Mas para Deus, não mudou em nada. Ele continua te valorizando. Você pode ter ido para a balada, para a boate, deitado em várias camas, chorado toda, bebido toda, tragado todas, fumado todas. Pode ter feito o que quiser da sua vida. Para Deus você continua tendo valor. Porque o valor que você tem para Deus não é medido pelos seus feitos, é medido quem você é. E você é um filho e uma filha de Deus em processo de restauração. Quero convidar você a ficar em pé enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Queria pedir que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Eu quero que você pense sobre isso. Onde nós chegamos, queridos? Como é um processo de construção de milênios, isso não vai ser mudado. Não seja fantasioso. Não vai mudar amanhã. Mas você pode sair daqui com a decisão de ser mudado pelo Espírito Santo. Pare de colocar preço na sua vida. Pare de se vender. Pare de ser tratado como objeto. Não admita isso na sua vida. Pare de se estar na prateleira como algo que pode ser usado, consumido e descartado. Não use pessoas para alcançar os seus objetivos egoístas. Não trate os relacionamentos como objetos de descarte. Não faça do consumo material um consumo existencial. Separe as coisas. Consuma coisas. Ame pessoas. Compre coisas. Abrace pessoas. Não confunda o que esse mundo está querendo fazer com você. Misturar você ao produto. Você é um ser digno, separado para a glória e para a grandeza de Deus, para o louvor da glória de Deus. E Deus não desiste de você. Não importa onde você foi, não importa o que você fez. As pessoas desistem, elas não querem consertar, mas Deus é o Deus que resgata, conserta para não descartar. Para Ele sua história tem jeito, para Ele sua vida tem solução, para Ele você tem valor. Nunca vi um amor tão grande assim.
mostrar o seu valor. Jesus conhece o seu interior tanto. Você chegou aqui cansado de provar, Quantas vezes você caiu, cansado de atender, tentando acertar, tentando acertar o tempo todo, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. não importa, Não importa pra onde não importa os você lugares que os seus foi, pés pisaram, se na escuridão da não importa se você visitou as trevas da sua vida, há chance de consertar isso. Você pode, em Deus, recuperar sua história e sua vida. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi uma Oh Deus, nós te adoramos. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não descarta, Ele não abandona, Ele não joga fora a sua história. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi uma montanha grande assim, Ele não desiste. Senhor Jesus, a nossa sociedade tem conspirado contra a nossa sanidade mental e bíblica. Tem nos feito reféns de um modo de pensar que coloca preço nas pessoas. Senhor, quantas vezes nós somos apenas um preço, um bem utilizável na igreja, na empresa, na família, na escola, com as pessoas que convivemos. Estamos cansados disso, Pai. Nós queremos assimilar o valor que nós temos em Ti e não permitir que ninguém mais precifique a nossa vida, porque nós temos um valor imensurável, impagável, que só Jesus com seu sangue precioso nos comprou, e nenhum bem durável, não durável, semidurável pode comprar o que o Senhor comprou por nós na cruz do Calvário: a salvação, a vida eterna, a filiação e a aceitação. A entrega de Jesus na cruz é o nosso acesso ao colo do Pai. Pai, nos faça sentir isso. Tem pessoas se sentindo usadas, abusadas e descartadas aqui essa noite e assistindo pela internet. Mostra que o Senhor não é assim. O Senhor não usa, nem abusa e nem descarta. O Senhor cuida, protege e abençoa. Que essa pessoa essa noite sinta que essa palavra é para ela, e que ela abandone esse mundo, essa perversão de valores, e siga o caminho da sua palavra, de quem ela é e de quem nós somos em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Você não tem preço, tá bom? Mas você tem um valor que foi pago na cruz do Calvário e ninguém pode pagar isso por você. Deus abençoe e tenha uma boa semana. Espero você para terça que vem, uma nova síndrome para ser estudada. As crianças daqui a pouco ficam com a tia Jujuba. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vocês viram a boa notícia do pastor, que o pastor deu no culto de domingo à noite? Que delícia, hein, galerinha? A gente vai ter um encontro com dia e hora marcada. Vocês estão ansiosos para o dia 12? Eu espero ver todo mundo lá no nosso Drive Kids. Vai estar cheio de gente para ver vocês, a turminha, vai estar a tia Jujuba, vai ter lembrancinha. Não se esqueça de levar o seu cofrinho e vai ter oração. Que delícia, galerinha, para vocês matarem a saudade do pessoal aqui da igreja, das tias, de todo mundo. Ai, eu não vejo a hora de poder ver vocês. Agora, vamos lá para a nossa história? Olá, gente, agora para a nossa história, prestem atenção. Eu trouxe aqui 2 anéis. Depois vocês vão conseguir ver melhor esses anéis no meu dedo. São 2 anéis que eu gosto muito, mas eu gosto muito mais desse aqui que tem uma pedrinha. Olha só, um anel entra certinho no meu dedo, vejam bem. Olha como esse anel entra na minha mão e fica certinho na minha mão, tá vendo, galerinha?
Sabem por quê? Porque este anel foi feito exatamente para mim. Lindo, né? Agora vocês vão ver o outro anel. Prestem atenção, ó. Vamos colocar ele aqui na minha mão. Ai, ixi, meu Deus, não quer entrar. Ai, não entra mais do que isso. Ué, mas o que será? Já fiz tanta força. Ah, mas eu vou explicar o porquê para vocês, galerinha. Sabem por que o outro anel não entrou? Porque ele não é meu. Sabem o que isso significa? Que muitas crianças desejam ter o que não é seu, o que não foi feito para você. Então, galerinha, nós devemos aceitar aquilo que Deus tem nos dado e colocado em nossas vidas, não desejando aquilo que é do outro. Entendeu, galerinha? Isso se chama inveja e é um pecado muito feio. Seja feliz com tudo que Deus te deu. Fica a dica: o que Deus dá serve só para você, ok? Um beijo!